Boa tarde, meus amigos que nos ouvem. Mais um Fenacom Talks. Hoje com uma dinâmica diferente. Vamos trazer para os senhores aqui um produto que, ao meu ver, ele é extremamente importante na vida das pessoas, né? É importante a gente poupar, é importante a gente guardar um pouco de dinheiro. E a gente está vendo agora essas dificuldades, esse mundo agora, esse problema sério que estamos passando, né? Quem se resguardou a vida inteira, teve esse cuidado da poupança pessoal, familiar, está numa situação um pouquinho mais confortável. Então, dentro dessa lógica, nós vamos falar um pouquinho com o Newton Silva, que é diretor aqui do Sebrae Prev, da qual fizemos uma parceria, né? Uma parceria muito importante, e lançamos o Fenacom Prev já há um bom tempo, que é a previdência privada complementar, né? Então, essa é uma lógica que a gente tem que trazer para os senhores, né? Essa questão desse critério, né? Porque hoje nós não temos aplicações financeiras tradicionais atrativas, né? Hoje realmente ficou difícil, né? Porque o juros está muito pequeno, muito baixo, e a gente acha que esse é um caminho muito importante para aquelas pessoas que não querem se aventurar nas aplicações variáveis, né? Cair aqui na previdência complementar, que realmente faz toda a diferença. Então, de imediato, primeiro agradecer ao Newton por estar conosco aqui. É um prazer enorme estar com vocês aqui do Sebrae Prev, falando conosco e trazendo um pouquinho do que é isso, desse contexto, né? Porque muita gente talvez nem conhece, sabe que a Previdência, mas não tem ideia como é que funciona, qual é a ideia, e aí o bate-papo aqui é nessa linha, viu, Newton? Então, obrigado novamente pelo seu tempo aqui nesse programa conosco. Então, por favor, Newton. Olá, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Nós, do Sebrae Previdência, que agradecemos o convite em participar deste evento semanalmente realizado pela Fenacom. E, de fato, né, é um momento em que as pessoas começaram a ter um sentido de urgência com relação ao seu futuro, né, devido aí à pandemia, né, essa situação mundial que nós estamos passando. E previdência privada é uma excelente ferramenta para a formação de um patrimônio financeiro, para você ter uma segurança financeira naquela outra fase, né? As pessoas costumam falar, quando eu me aposentar, nossa, é uma palavra tão feia, né? Aposentar, você vai para os aposentos, né? Não, esquece isso. Na verdade, o que a gente observa aqui no Sebrae Previdência é que as pessoas começam uma nova fase da vida, né? E é preciso estar preparado para essa nova fase da vida, né? Tem muita teoria comportamental aí falando sobre a acumulação de recursos, e a gente tenta utilizar essas ferramentas, né, para motivar as pessoas a pensar no seu futuro e utilizar uma ferramenta financeira que seja moderna, né? E essa parceria que foi feita com a Fenacom, né, através do IFEM, né, tem contribuído muito, é uma ferramenta importante que está lá no Clube Mais, né? Tá lá no Clube Mais para as pessoas realmente, os profissionais da contabilidade, poderem ter aí uma ferramenta importante, que é fundamental para o seu planejamento financeiro. Então, se você me permite só fazer uma rápida apresentação do Sebrae Previdência, né? O Sebrae Previdência é uma entidade de previdência do sistema Sebrae, na verdade criada com dois objetivos, e um objetivo era ser o fundo de pensão dos empregados do sistema Sebrae, e esse objetivo já foi atingido, praticamente 100% dos 6 mil e quase 7 mil participantes, empregados do sistema Sebrae fazem parte do plano. Só que um segundo objetivo é levar a previdência privada à população de uma forma geral, e a Fenacom, como parceira do Sebrae, comprou essa ideia conosco, né? E está sendo muito importante. Desde aí o que foi? Nós lançamos no Conescap, 2019. né? 2019. 2019 lançamos lá no Conescap. Estamos trabalhando nisso. Teve aí um momento da pandemia aí em que as pessoas tomaram um susto, né? Mas a Previdência Fenacom Prev continua, né? E a gente poderia falar um pouco aqui, evoluir sobre o que é o plano de previdência, né? As pessoas têm um receio muito grande, né? Um histórico passado aí que está bem passado com relação ao medo de planos de previdência. A gente não precisa mais ter medo com relação a isso. Até porque vocês do Sebrae, vocês têm uma estrutura muito forte, né? E realmente isso faz toda a diferença também, né? A gente tem que levar isso em consideração, né?
E uma coisa que você comentou agora no início da sua fala, né, a gente tem que pensar o seguinte, que a vida passa tão rápido, né, meu amigo, a gente nem percebe. Vai ver, chegou. A gente já falou lá na frente e tal, mas chegou, você já chegou na frente, né? Então, eu vejo isso, eu estou com 61 anos de idade. Então, parece que não é nada, mas, infelizmente, eu já sou classificado como um senhorzinho, um velho, né? Não me sinto assim, mas a gente... e passa rápido, porque você nem percebe, é um negócio que voa assim, né? Puf, passou. Então, a importância de a gente pensar realmente... Quando é jovem, a gente não pensa muito nisso, né? A gente pensa muito no dia a dia, se bem que o jovem de hoje, né? Eu tenho uns filhos aí na faixa dos 20, 27, 30 anos, eles têm uma cabeça um pouco diferente, eles gostam de aplicar, eles são ousados, porque eu acho até legal, porque o jovem tem que usar mesmo, né? O momento de você usar é na juventude mesmo, né? Mas a questão previdenciária, você guardar de alguma maneira, fazer uma poupança aí complementar, ela tem todo um fator importante, né, na vida das pessoas, porque você começa a criar um colchão aí de resguardo para o futuro, né? Isso é muito, muito importante. Então, dentro dessa lógica, né, que eu te pergunto, né, é bom você trazer aí as diferenças de mercado que vocês estão praticando, as taxas que vocês fazem, que eu sei que ela é diferenciada, e como funciona a previdência complementar, né? Até para as pessoas entenderem como é que funciona isso, né, no Tá futuro bom. delas, né? Esse é bom, bom. E você, Sérgio, abre uma oportunidade de comentar no assunto que é nesse mercado e na formação de uma reserva previdenciária é extremamente importante, tempo, né? É preciso que as pessoas acordem. A gente observa isso nos nossos programas de educação financeira e é fundamental a educação financeira para essa situação, entender como funcionam esses mecanismos de acumulação de recurso em planos de previdência ou outros fundos de investimentos, mas tempo é fundamental, né? Porque você tem que fazer com que o tempo trabalhe a seu favor. E quanto mais cedo você entrar no plano de previdência, melhor. Né? É diferente de um jovem hoje que, digamos, tem uma renda de R$ 5.000, mas mora com os pais e não tem aquelas despesas normais de uma família, né? Diferente de uma outra pessoa um pouco mais madura que também ganha uma renda de R$ 5.000, mas tem ali as despesas com moradia, com os filhos, né? Com orçamento doméstico, com transporte, com colégio. Então, são momentos de vida diferentes e é preciso observar isso. O importante que você falou que seus filhos fazem isso, jovens, né? Meus filhos também são ousados aqui, aplicam, né? Tem plano de previdência, tem fundo imobiliário, tem ações, e agora nós precisamos aprender a trabalhar nesse mundo realmente de remuneração um pouco mais renda variável, né? Em virtude aí que nós estamos passando. Mas, antes de entrar exatamente no plano de previdência, um outro ponto em que é muito comum nos mais de 10.000 participantes que nós temos hoje no Sebrae Previdência, né, na entidade, no fundo de pensão, né, incluindo os participantes do Fenacom Prev, assim, as pessoas, a gente tem um raciocínio errado com relação à alocação do recurso, né, seja para a previdência ou investimento de uma forma geral. A gente primeiro pensa assim, eu vou gastar o dinheiro e o que sobrar eu vou aplicar. Não, é o contrário. Você tira primeiro a sua parte, né? Digamos assim, a gente costuma falar que paga o boleto para você, e aí depois você aplica o restante, você gasta o restante, né? Em orçamento, tudo com a sua vida. Mas primeiro internaliza ali, cria o hábito, a disciplina de fazer uma aplicação. E aí o plano de previdência é uma excelente ferramenta para esse planejamento financeiro. E o Fenacom Prev vem compor aí no portfólio de produtos que a Fenacom e o IFEM oferecem aos seus associados, profissionais de contabilidade, um produto moderno, né? Então, por exemplo, você estava falando da taxa de administração. Esse é um ponto em que as pessoas precisam observar. O que é previdência privada, né? Vamos lá, primeiro. Previdência privada, na verdade, é um mecanismo que você tem. Existem várias formas no mercado hoje de você acumular recurso financeiro. Só que para alguns recursos, para alguns fundos de investimento, algumas ferramentas de acumulação de recursos, você precisa ter um conhecimento muito grande nesse mercado, né? Não que você não tenha que ter no plano de previdência, tem que ter, não basta entrar no plano de previdência e você esquecer do plano de previdência. Tem que acompanhar a formação da sua reserva, ver se aquilo está acompanhando a sua necessidade de acumular um recurso para manter o seu padrão de vida lá na frente.
E o plano de previdência, ele facilita muito isso. Por exemplo, investimentos, né? Hoje, o plano de previdência, o FENACOMPREV, tem uma política de investimentos que a gente chama de FOFs, né? Funding Funds, né? Que é uma política que permite uma diversificação grande da aplicação desses recursos. O FENACOMPREV, na verdade, o FENACOMPREV está dentro de um conjunto que se chama Valor Previdência, que é um plano de previdência que tem ali a FENACOMPREV. E esse plano hoje tem cerca de 28 milhões de reais para 1.000 e poucas pessoas, não chega a 2.000 pessoas. Né? O FENACOMPREV tem hoje 70 participantes, ainda é um número pequeno, né? É um número pequeno, né? Estamos aqui hoje fazendo esse trabalho de divulgação. E o plano de previdência é isso, é uma ferramenta que auxilia as pessoas à formação de uma reserva previdenciária. Você contribui com quanto você quer, você escolhe o momento em que você vai utilizar esse recurso, e é preciso ter uma visão de longo prazo, não uma visão de curto e médio prazo. Para isso, existem outras ferramentas no mercado. Né? É um plano que te proporciona também liquidez. Né? Mas, assim, essa é uma questão que a gente não gosta muito de abordar para os participantes, porque momentos como crise esse que nós estamos passando, uma crise mundial que afeta aí todo mundo, né? Uma crise financeira que explodiu lá em março. É horrível você ver no investimento, o gráfico do investimento lá em março de 2020, aquele vale, né? Naquele gráfico da rentabilidade. Né? Mas, assim, a nossa recomendação naquela época e ainda hoje e já recuperamos, todo aquele que não foi um prejuízo, foi um prejuízo para quem resgatou. Né? Então, já recuperamos aquela rentabilidade negativa que deu lá, principalmente no ano passado, ali no primeiro trimestre. Né? Isso já se recuperou graças a essa política de investimento que permite fundos e fundos, né? Você aplica em fundos e fundos, isso diversifica, e ali tem de tudo. Né? É uma política bastante robusta e que diminui bastante, não elimina, mas reduz a volatilidade. Né? E a nossa recomendação, e também foi lá na época, quando teve a crise, assim, tudo bem, tem uma rentabilidade negativa aqui, a situação é pontual, mas isso vai passar. Não realize o prejuízo. Não venda suas cotas. Não resgate o seu plano de previdência. Você precisa ter uma outra alternativa, né, de utilizar um recurso numa emergência, mas pensa no seu plano de previdência como uma visão de longo prazo, porque, como você bem disse, o momento da aposentadoria chega, e quando a gente olha para trás assim, puxa, podia ter feito diferente. E aí, esse fazer diferente tem um período muito curto entre você agora começar a poupar, a acumular o recurso, e o momento em que você vai utilizar. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Então, a gente recomenda muito aqui, não realize o prejuízo. Tenha uma visão de longo prazo, não resgate o seu recurso. É importante que nós, como pessoas físicas também, tenhamos ali uma diversificação dos nossos recursos. Né? Tem aqui a Previdência, que é uma visão de mais longo prazo, tem uma situação que é mais emergencial, uma reserva de emergência. Caso ocorra alguma coisa, eu posso recorrer a esse recurso de uma forma emergencial e de alta liquidez. Tá? Mas a Previdência tem que ter disciplina, tem que ter paciência, tá? Tem que acompanhar a Previdência. Tá? E no momento em que você vai escolher um plano de Previdência, isso assim, raras são as ocasiões em que isso também isso no FENACOMPREV aconteceu algumas vezes, que o participante já tem um plano de previdência, aí ele quer comparar o plano de previdência dele com o FENACOMPREV. A gente fez isso diversas vezes. O que é bom, né? No nosso caso, né? No nosso caso é bom, né? E aí a gente compara, e assim, esse comparativo não é enviesado, não. E teve situações que a gente já falou assim, cara, fica aí. Que a gente analisa não só essa situação financeira, me dá o regulamento do seu plano de previdência, e deixa eu analisar o regulamento do plano de previdência. E tem situações que a gente fala para a pessoa, dado ao momento em que você está na vida, dado a quanto você já acumulou e o que você tem ainda assim de padrão familiar, né? E essa regra que você tem no regulamento, fica aí. Não sai, não. Já teve umas 3, 4 vezes que a gente já falou isso com o pessoal da FENACOM, tá? Com os profissionais de contabilidade. Fica aí, porque na tua situação individual vale a pena. Agora, na maioria das vezes, e a plataforma que se utiliza na internet, você pega ali o CNPJ dos fundos de investimento que compõem ali o plano de previdência, o que você tem e o que é o FENACOMPREV, tem uma plataforma na internet que da Ambima, que você calcula e faz esse comparativo da rentabilidade.
E aí mostra, é visual, é gráfico, isso mostrando assim, nossa, o plano de previdência realmente da FENACOMPREV é mais vantajoso. Ah, vamos para o regulamento, vamos comparar o regulamento. Realmente, aqui me dá mais vantagem. E tem mais vantagem mesmo, é um produto moderno, né? E assim, Sebrae Previdência, que é a entidade que faz a gestão do plano de previdência, é uma entidade sem finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa. Então, diferente do banco, de uma seguradora que tem que remunerar o seu acionista, aqui a remuneração é do participante, é o cliente, né? A pessoa que participa do plano de previdência. Toda essa remuneração retorna. Então, desde a implantação do plano, foi lá em novembro, né, de 2019, a rentabilidade tem girado em torno de 170%, 176% do CDI. Mesmo naquela época, em março do ano passado, março de 2020, tivemos aquela queda enorme, e aí não foi o FENACOMPREV, aquilo foi geral, o mundo todo, aquele período já se recuperou. Então a gente falava, é a hora, que nem mercado de ações, né? Compra na baixa, né? É a hora. A gente fez um trabalho muito grande de comunicação naquela época, dizendo assim, ó, pessoas querendo resgatar, tirar os recursos, e algumas a gente até, não, tem que fazer isso mesmo, a pessoa perdeu a renda. Se ela não perdeu a renda, alguém na família perdeu a renda, então teve ali um decréscimo na renda familiar, e realmente a pessoa precisava utilizar o recurso, vai lá e utiliza, depois você recompõe isso, né? Feito, o recurso está livre para a pessoa fazer isso, né? Aí, nesses comparativos, a gente demonstra que realmente funciona. E naquele momento em que teve um decréscimo muito grande, a gente falou, cara, é o momento de, se você tiver recurso financeiro, investe no plano de previdência, porque o plano de previdência é que nem fundo de investimento. Tem suas características, né, específicas que trazem vantagem para o participante do plano de previdência, como, por exemplo, não tem o come cotas, né, que é aquele imposto semestral que você paga. Aqui não tem esse come cotas, né? Esse é um dos ganhos tributários que o FENACOMPREV tem como vantagem. E a gente falava, o plano de previdência é administrado em quantidade de cotas. Cada vez que você faz uma contribuição ao plano de previdência, você está comprando uma quantidade de cotas. E a cota estava muito baixa naquela época. Então, se você tem um recurso sobrando agora, que tem como investir isso e deixar esse recurso com uma visão de médio a longo prazo, investe agora, compra agora, porque a cota está tão pequenininha que quando ela valorizar, nossa, vai ser um ganho considerável, né? Então, esse foi o discurso que nós fizemos. Então, se você vai, de repente, fazer um comparativo, basta entrar em contato conosco que a gente faz. E aí as pessoas, individualmente, quando fazem o comparativo, vou comparar taxa de administração, Sim. Que é o principal hoje, né, o principal custo num plano de previdência. A taxa de administração no mercado gira em torno de 1,33 na média, né? Aqui no FENACOMPREV é 0,80, era 0,85, já reduzimos esse ano 0,80, com viés para reduzir para 0,75, que a ideia é diminuindo realmente essa taxa de administração, né? Não tem taxa de carregamento, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? É uma sopa de letrinhas, né? Taxa de carregamento, taxa de administração e taxa de performance. Taxa de carregamento, ela incide quando você faz a contribuição. Não tem isso, é zerado. E hoje, qualquer outra entidade de previdência que pratica isso hoje no mercado está fora. Não tem isso de insistir taxa de carregamento. Taxa de administração, que eu já falei, que é 0,80, com viés ainda diminuir, é aplicado sobre uma taxa anual, 0,80%, aplicado sobre o montante administrado, né? Então, não impacta ali diretamente o participante, é uma taxa realmente muito baixa e a gente vai reduzir mais essa taxa. Já começou em 0,85, 0,80, vai para 0,75 aí até a metade do segundo semestre, né? E taxa de performance. E aí tem que ter cuidado com a taxa de performance, porque, veja, a entidade de previdência pactua contigo. Olha, vou te dar aqui, ele não garante a rentabilidade, mas vou aqui combinar contigo um benchmark, né? Uma referência para a rentabilidade. Se eu superar essa referência, eu vou ficar com um percentual desse excesso. Eu vou combinar contigo aqui 110% do CDI. Tá? Se eu conseguir 120% do CDI, esse 10% de diferença, eu fico com, digamos, uma taxa de performance de 20% e os 80% eu coloco no seu plano de previdência. Não tem isso no Sebrae Previdência, não tem isso na FENACOMPREV. Toda a rentabilidade obtida com a aplicação dos recursos que são dos participantes é revertida em benefício do participante. Não tem taxa de performance, não tem taxa de carregamento, é a taxa de administração. Então, tem que comparar essas situações, tá? Isso é muito diferente para o mercado, né, Newton? A gente tem que ressaltar aqui, né?
a gestão toda é feita pelo Sebrae Prev, que não tem, como você bem colocou, não tem vamos dizer assim, uma gestão com finalidade lucrativa, né? Diferente do setor financeiro, por contrário, que só pensa na finalidade lucrativa, né? Que evidentemente é a característica de todas as instituições financeiras. Então, esse é um grande diferencial, que já sai bem na frente, né? Em termos de competitividade de mercado, né? E você fez uma outra colocação, que é legal a gente comentar um pouquinho mais no detalhe, que é a transferência, né? Muita gente tem fundo previdenciário em bancos, fala, mas eu estou no banco X, banco Y, são bancos tradicionais, não vou mudar, vou fazer essa mudança, vou pegar um fundo da Fenacom. Importante saber que tem o respaldo todo do Sebrae Prev, que é uma carteira muito forte, quer dizer, tem toda uma estrutura muito parruda, né, de mercado, reconhecidamente, porque desde então, como você bem colocou também, ele criou um fundo de pensão para o Sebrae, e aí a coisa que partiu para esse outro mercado, né, de forma bastante agressiva, e bastante forte. Então, isso de fato é um grande diferencial. E como é que funciona isso? A pessoa que fala, poxa, eu quero mudar, realmente, eu achei que vale a pena, como é que eu faço essa mudança? Então, traz um pouquinho dessa experiência de mercado, como é que funciona isso? Essa mudança, essa transferência de recurso, ela é muito simples de fazer, tá? Na verdade, é preencher um documento e o documento vai para a entidade. É muito simples, vai para a entidade de previdência que vai ceder o recurso e a entidade de previdência que detém hoje o recurso, ela tem um prazo legal que ninguém cumpre, sabe? Tem um prazo legal aí em torno de 10 dias para fazer a transferência, mas não acontece isso. Nós já temos alguns parceiros, né? Assim, como isso é uma situação já hoje muito comum, a gente acaba criando algumas relações com algumas entidades, né? Alguns bancos, para facilitar esse trânsito desse recurso. Esse recurso, a portabilidade, é uma ferramenta muito útil para o participante, porque ao comparar um plano com outro, ele tem essa liberdade de transferir o recurso de uma entidade de previdência para outra, o que não ocorre num fundo de investimento. No fundo de investimento, você compara os fundos de investimento, você acha que o laudo concorrente está melhor do que você tem hoje, você tem que resgatar aqui, pagar imposto de renda para levar para lá. Aqui não. Você tem lá R$ 1 milhão na sua previdência num determinado fundo. Você acha que lá, de repente, a rentabilidade não está tendo suficiente e geralmente não está pagando nem CDI, né? Aqui a gente está com 170% de CDI, não está nem pagando CDI, tu pega e porta esse recurso. Aí você tem R$ 1 milhão lá, entra R$ 1 milhão aqui. Não tem imposto sobre este recurso, não tem nenhum custo sobre esse recurso. Tem que exatamente o que você tem lá é o mesmo valor que tem que entrar no plano de previdência aqui. O que precisa cuidar, às vezes, é que o que a gente observa é que as pessoas lá, o banco, e eu já trabalhei em banco, tá? Já fui gerente de banco, já fui gerente de banco, eu sei o que eu estou dizendo. Nós temos uma meta. E aí não importa qual é a necessidade do participante, importa é a meta que o gerente tem que cumprir. Então, às vezes você pensa que está comprando um plano de previdência e, na verdade, você está comprando um seguro de vida, que é lá aquela sombra de letrinha VGBL. Aí, VGBL não é a previdência. VGBL é um seguro de vida. É uma gelada, por sinal, né? Que você paga no resgate, é brincadeira, né? Você não está esperando, né? Então, na verdade, VGBL é um mecanismo financeiro que você não consegue fazer portabilidade para plano de previdência. O que você consegue fazer é plano de previdência para plano de previdência, que é o PGBL. O P de PGBL é plano de previdência. Né? Isso. Então, a gente muitas vezes recebe aqui o pessoal, quando quer fazer um comparativo, ou já fez comparativo, eu tenho um plano de previdência. Quando a gente vai ver, não é plano de previdência, é VGBL. Então, essa transferência, essa portabilidade é muito útil, é muito simples, tá? A gente tem recebido bastante. Esse ano, por exemplo, no conjunto do plano, nós já recebemos aí uns 3,5 milhões de portabilidade, tá? No ano passado foram 12, 13 milhões de portabilidades que o plano recebeu. Este ano, por exemplo, na Fenacom Prev, em especial, temos algumas negociações, né? O Márcio, né, presidente do IFEM, tem nos apoiado bastante com relação a isso. O presidente Daniel também. Daniel e o Márcio têm feito aqui alguns contatos, nós temos discutido sobre algumas possibilidades. Eu tenho cobrado muito isso deles, viu? Por isso que eles estão atrás da... Pois é, legal. Então, continue cobrando.
Estou cutucando os dois, para a coisa andar, né? Continue Podemos cobrando, mais, porque né? nós temos aí algumas estudos em análise de importar recursos, realmente, de outros planos de previdência para o FENACOMPREV, tá? Isso tem andado, agora há pouco, hoje mesmo eu conversei com o Daniel sobre isso, algumas negociações que estão em andamento com relação a isso. Lá E, nos de Estados fato, Unidos. é um processo muito simples a portabilidade, tá? É um processo muito simples. Não tem muito mistério com relação a isso. Você também fez um comentário que em alguns poucos casos, particularmente, às vezes fala, bom, fica aí, não vem para cá, não, que no seu caso é bom você ficar aí. O que seria isso? Só para as pessoas que nos ouvem entenderem, o que seria isso, né? É assim, às vezes a pessoa tem... Todos os casos que ocorreram foram situações em que as pessoas já tinham um plano de previdência, não um VGBL, tá? Tinha um plano de previdência que é um plano de previdência muito antigo. Tá? E hoje, empresa, banco, nenhuma seguradora, nenhuma mais comercializa. Tá? Que era um fundo, um plano de previdência que permitia garantia de rentabilidade mínima. Então, a última análise que nós fizemos tem um mês atrás de um participante foi que ele tinha um plano de previdência de um banco, que eu não vou citar o nome, mas que, ao fazermos o comparativo, a rentabilidade a gente conseguia bater. Tá? Tranquilo. Era fácil bater aquela rentabilidade. Foi em renda fixa lá, não estava rendendo nada, menos que o CDI, menos 90% do CDI. Mas a pessoa já estava lá há tanto tempo e ela estava recebendo uma rentabilidade, tirando a rentabilidade garantida, que ele tem uma rentabilidade garantida de IGPM mais 6. Tá? Foram 2 casos, inclusive um do FENACOMPREV, que na verdade chegou aqui para a gente, que era um FGBL, e o outro caso era de um participante que tinha um plano muito antigo, com uma garantia, ninguém faz isso hoje, de rentabilidade de GPM mais 6% ao ano. GPM explodiu, GPM chegou a 30%. E mais 6% de rentabilidade, garantida. Então, neste caso, e dado o tamanho da reserva que a pessoa já tinha, era um plano antigo, e essa pessoa ainda adotou uma criança. Não, é sério, isso é real, tá? Adotou uma criança e era uma criança deficiente, tá? Então, a análise que nós fizemos, e assim, é individual, a gente muitas vezes tem que mergulhar na vida da pessoa. A gente fez uma análise seguinte, cara, na idade que você está, tá? Que a sua esposa está, é mais interessante você, de repente, permanecer aqui, porque você mantém a garantia de rentabilidade, o volume de patrimônio que você tem aqui, com essa rentabilidade, ele ainda vai capitalizar mais, e você depois pode transformar esse recurso em uma renda vitalícia. Tá? Transforma uma renda vitalícia, vai deixar uma pensão, aí não é uma irmã, na verdade, deixa para a irmã que ela vai cuidar dessa criança. Tá? Essa é a preocupação da família, como é que amparar essa criança, porque eles não tinham essa preocupação da urgência de repente ter uma falta, tanto que adotaram uma criança tem 2 anos. Só que esse é um caso real e o mais recente que eu tive. Só que é o seguinte, com a pandemia, todo mundo ficou com aquela sensação assim, Ficou e se me vulnerável, acontecer alguma coisa? Verdade. Né? E se me acontecer alguma coisa? Agora, teve outras, isso é um caso particular. Então, geralmente, quando a pessoa tem um plano muito antigo, né, a gente pega o regulamento do plano e verifica se, de repente, ela não tem uma garantia ali da rentabilidade. Coisa que hoje você não tem mais. Hoje você não encontra mais esse tipo de produto no mercado. E aí, geralmente, a gente diz o seguinte, cara, fica aí. Porque com essa garantia, se você puder colocar mais dinheiro, coloca, porque você tem uma garantia aí que investimento nenhum vai superar, tá bom? Nem o FENACOMPREV supera isso. Então, fica aí. E, de fato, isso é uma raridade, é uma coisa, evidentemente, é um outro caso, né? Mas a sua grande maioria... a grande maioria acontece a portabilidade. Pode fazer a portabilidade. Muito bem, Newton. Você vê que tá bom, o papo tá gostoso, mas a gente está acabando o nosso bate-papo aqui. É uma reuniãozinha de meia horinha, né? E já foi, na verdade, passou, né? E está bem gostoso, né? Tanto que eu vou pedir para você se comprometer em outras oportunidades de voltar mais aqui e tratar especificamente de alguns detalhes específicos de como funciona esse nosso plano complementar privado, né? De previdência complementar privada. Eu acho que é válido, eu agradeço, até porque a gente, talvez eu fale mais, né? Fico contando história, né? Mas a gente não falou nem metade do que é um plano de previdência, o que é o FENACOMPREV. Eu sei disso. Por isso que eu vou te chamar mais vezes, para você voltar aqui
e a gente foca um pouco mais nos detalhes importantes do plano. Mas é importante essa visão, primeiro, essa visão de você realmente de ter que poupar, ter que guardar um dinheiro, né? E nada melhor do que essa previdência complementar privada, feita através da Fenacom Previdência, com o suporte todo do Sebrae Prev, né? É importante a gente ter esse critério, essa visão, que nós temos um produto muitíssimo bom, que realmente, em termos de mercado hoje, mercado atual de hoje, não tem, acho que, nada melhor que o nosso plano. Então, e com toda a garantia, né? Suporte todo por trás. Então, não existe problema algum de que possa acontecer qualquer coisa com esse fundo, né? Então, isso que é importante a gente ressaltar. Então, Newton, eu gostaria que você desse as últimas considerações de hoje, né? Já te convidando para uma próxima conversa aqui, mais detalhada do plano. Por favor. Tá bom, estou à disposição, agradeço. E só lembrar que o plano Fenacom Prev está disponível a todos os profissionais de contabilidade, tá? Associados aos sindicatos que são filiados, associados à Fenacom, como também disponível aos clientes desses 2 escritórios de contabilidade, tá? Não, aos familiares, aos profissionais, aos seus familiares. Então, ele tem uma abrangência muito grande. Então, os profissionais de contabilidade filiados aos sindicatos, filiados à Fenacom, os clientes dos escritórios de contabilidade, tá? Também podem, os seus familiares podem acessar o plano de previdência, tá? E ele é bastante abrangente, é um plano bastante seguro, foi uma parceria muito estratégica feita com a Fenacom. O plano oferece vantagens como poder... O profissional de contabilidade sabe bem isso, terminou aqui agora no mês passado, né, a declaração de imposto de renda. Sabe o quanto é importante no momento em que ele atende um cliente para fazer a sua declaração de imposto de renda, quando o cliente tem plano de previdência privada. Que aí vê o quanto isso faz diferença na hora da declaração, quando a pessoa deixa de pagar o imposto de renda, passando a receber, ou se tiver que pagar alguma coisa e o plano de previdência não foi suficiente para reduzir o que ele tem que pagar, para eliminar o que ele tem que pagar, reduz o que ele tem que pagar. Isso, assim, é claro para os profissionais de contabilidade. E ele pode oferecer o Fenacom Prev para os seus clientes no escritório contábil. Tá bom? E nós estamos aqui à disposição para poder apoiar no que for necessário. Ok, Newton, eu agradeço novamente a você, a toda a turma do Sebrae Prev, junto conosco nesse projeto Fenacom Prev, um projeto muito bonito e que está crescente, graças a Deus, porque tem pessoas muito competentes assim, como o Newton e tantos outros que estão lá nos ajudando nesse planejamento todo, né? E como ele bem colocou, né? Vocês aí que não sabiam, vai essa dica aí, né? Vamos dizer, toda a estrutura piramidal da federação, da Fenacom, com os seus sindicatos, e dentro disso, os seus associados, né? As empresas de contabilidade, seus clientes, quer dizer, é muito grande essa estrutura, e é interessante você que tem lá na ponta condições de estar fornecendo isso para o seu cliente, ofereça isso, porque é um diferencial de mercado, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, a vocês que nos ouvem, obrigado por estar conosco até hoje, até esse momento, nesse pequeno espaço de tempo. Vocês que estão chateados porque o programa está acabando, mas é assim mesmo, né? Quando a conversa é boa e gostosa e agradável, com pessoas que entendem do que falam, torna o programa muito mais interessante a todos. Então, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.